Olá, essa aqui é a segunda aula sobre estereoquímica. Esse material está nesses livros em tela, né, como a gente costuma fazer. Então leiam os capítulos, muito importante que vocês leiam, tá? Agora nós vamos falar como dar nome nesses compostos quirais, né, que tem centros quirais, o que a gente chama de configuração absoluta. Dar o nome configuração RS, dizer se ele é R, S ou R, é o que é chamado de configuração absoluta. Esse sistema RS foi primeira vez proposto pelo Ingold Prelog em 56, nessa revista Experiência, e os três ganharam o prêmio Nobel, tá, de Química, um pouquinho mais adiante ali, no tempo. Então, como que a gente consegue dar um nome e dar configuração absoluta desses compostos que tem um centro quiral, né, que são enantiômeros? Veja, o nome é um jeito que a gente escreve, mas vocês vão ver que eu vou falar várias vezes que não tem nada a ver com o desvio da luz polarizada esse nome, tá bom? R não quer dizer que desvia a luz para a direita, nem S para a esquerda, é outra coisa que eu vou falar já já. Então vamos primeiro ensinar como é que a gente dá um nome. Bom, primeiramente você tem que listar os substituintes do centro quiral, no caso eu estou pegando essa molécula aqui, em ordem de prioridade. A prioridade é o número atômico, não é massa, tá? Vou repetir isso várias vezes aí. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o centro quiral. Como é que eu sei que é um centro quiral? Porque tem 4 substituintes diferentes, né? Quando o carbono está substituído com 4 grupos diferentes, grupos não radicais, ok? Grupos diferentes, ele é um centro assimétrico, né? Ele é um centro quiral. E aí a gente vai numerar em ordem de prioridade primeiro. Então, pelo número atômico. O cloro que tem aqui tem o número atômico 35. Ele é o que maior tem número atômico, que está ligado diretamente a esse carbono aqui, né? Então, ele é de prioridade 1. Depois vem o oxigênio, que é número atômico 16. Aí vem o carbono, número atômico 12. E o hidrogênio, que é o que tem menor número atômico, que é 1. O hidrogênio sempre é o menor, né? Não tem menor que ele. Ok. Você numerou, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você tem que colocar esse grupo de menor prioridade aqui, o 4, para trás. Ele tem que ficar para trás. Então você tem que ficar com algo assim, ó. Você vai ficar com os grupos de maior prioridade na frente e o de menor prioridade vai ficar para trás. Você não vai nem olhar para ele vai ficar escondido aqui, tá? Então é isso que nós temos que fazer. Como é que você faz isso? Você pode fazer mentalmente, eu uso a mão, tá? Eu uso a mão. Então pego, por exemplo, essa molécula que vocês estão vendo aqui, que o cloro está para trás, tá? Essa aqui. Como é que eu faço? Veja, se eu fizer assim, apontar para mim, que fica com esse ângulozinho aqui, ó, tá? Minha mão fica com esse ângulozinho, meu dedo está apontando para mim. Então está para frente. Então não é assim. Ele tem que ficar assim, ó. Tá? Então, o meu dedão aqui e isso aqui são os carbonos que estão no plano. E esse meu dedo que está apontando para vocês aí para a câmera é o cloro. Tá? Então, o cloro é o grupo de prioridade 1. Tá? O oxigênio que está aqui no meu dedão é o 2. E o etil é o 3. Então, é 1, 2, 3. Aí eu viro para mim. 1, 2, 3, ele é S. É assim que eu faço, tá? Eu uso minha mão. Sempre uso minha mão como se fosse um carbono, tá? Se você não consegue fazer isso, o que você tem que fazer é girar a molécula de tal forma que o grupo vai para trás, tá? Tem outro jeito, eu vou explicar já já, tá? Alguns truques. Então você pode fazer isso mentalmente. Aqui é do livro do Klein, né? Então você pega aqui 1, 4, 3, veja que o 4 está aqui e o 1 está para trás. Então você tem que virar aqui de tal forma que o 4 vai para trás, né? Aqui o que ele fez parece que ele trocou de posição, né? É isso que ele fez? Não sei se for só girar, beleza. O 4 não sei se é só girar. Não, ele virou, isso, ele virou.
ele pegou aqui, ele virou, ele fez o 2 indo para cá e girou. Aí o 4 foi para trás, ele simplesmente girou, dá para fazer isso. Quando ele gira, veja, o jeito que eu falei para vocês, fica 1, 2, 3. Aí você tem que ir do maior prioridade para o de menor prioridade, né? Como do maior prioridade para o menor prioridade eu fiz um sentido anti-horário, ele é S, tá? Se você fizer o sentido horário, ele é R, tá? Então o movimento horário é R, o movimento anti-horário é S. Então, se necessário, tem outro truque aqui, se você não conseguir virar mentalmente, ou assim, o que você pode fazer é trocar os grupos de posição, tá? Então, você pode trocar os grupos de posição, quebrar. Você quebra uma ligação, coloca esse grupo, troca de posição eles, tá? Então, só não esquece o seguinte, quando você troca um grupo de posição com outro, você tem um enantiômero, ok? Então, por exemplo, você pegar nessa posição, eu quebrei essa ligação e coloquei aqui, então, onde era 4 virou 1 e onde era 1 virou 4, ok? Eu quebrei essa ligação para botar, agora eu tenho S, ok? Não esquece, então você dá para a gente dar o nome, por exemplo, 1, 2, 3, esse daqui é S, só que a molécula original que você quebrou é R então, tá? Não se esqueça isso, você quebrou uma vez só, você está determinando o enantiômero, então o que você quer é o outro, tá? É o original. Se você quebrar 2 vezes, você tem o mesmo composto. Então, se você quiser não se confundir, para não esquecer que você está quebrando uma vez só, você vai ter o enantiômero, quebra 2 vezes a ligação, troca 2 vezes, que aí você tem o mesmo composto. É o mesmo composto. Então, o que ele fez aqui foi, primeiro ele trocou 3 por 4, veja, o 4 foi no lugar do 3, você trocou uma vez, então agora você tem o S. E aí ele trocou 1 com 2, e agora você tem o R de novo. E veja, o grupo de menor prioridade está para trás, e esse composto aqui e esse são os mesmos, tá? Então, você trocou 2 vezes, você cai no mesmo composto. É um outro jeito de você visualizar a molécula. Fazendo isso e usando a mão, não tem jeito de você errar, tá? Eu, pelo menos, não erro. Outra informação importante, né? A ordem de prioridade é por número atômico, não é a massa molecular. Okay? Fique bem claro isso. Então, por exemplo, quando você tem um grupo aqui, você tem um grupo isobutil, tem menor massa que o grupo N-hexil. Tá? Então você vai falar assim, então a maior massa é esse. Não, é sempre por número atômico. Como que a gente decide aqui? A gente olha primeiro esse carbono que está diretamente ligado no carbono quiral, tá? Que a gente tem aqui? A gente tem um CH2 e aqui um CH2. Quando diz assim, a gente fala que empata, tá? Tem o mesmo tipo de molécula ligado, quer dizer, o mesmo átomo e arranjo de átomos ligado. Então, esse aqui não vai dar para a gente fazer nada, porque eles são iguais. Se não dá, a gente pula para o próximo. Esse aqui é o segundo que está ligado. A ordem de prioridade, agora a gente vai olhar aqui. Esse carbono está ligado em quê? Né? Enquanto esse aqui está ligado num CHH que está empatado, esse segundo aqui, né, que está aqui embaixo, desse lado esquerdo ele está ligado carbono, carbono e hidrogênio. Esse está ligado a carbono, hidrogênio e hidrogênio. Veja que do lado esquerdo aqui eu tenho 12, esse empata com 12. Mas aqui esse é 12, esse é 1. Então esse aqui ganhou. Então você vai até desempatar. Quando desempata, o grupo de maior prioridade. Tá? Então aqui o maior prioridade é o OH, porque tem número atômico 16, e aqui vai ser esse grupo de maior prioridade, porque ele desempata no segundo carbono aqui. Então esse aqui vai ser o de segunda prioridade, 3 é o outro aqui, e o hidrogênio, como sempre, é o de menor prioridade, é 4. Tá? Mais alguns exemplos para vocês. Mais algumas informações. O jeito mais fácil de desenhar é usando 2 ligações no plano, tá vendo? 2 ligações no plano, uma para frente e uma para trás, né? Aqui, quando tem hidrogênio, gente, não precisa desenhar, ok? Não precisa desenhar o hidrogênio. Você só desenha se não for hidrogênio. Não precisa desenhar o hidrogênio para trás. Aqui o que importa é colocar um para frente. Se você quiser colocar o hidrogênio, ele está para trás, tá? Então,
2 no plano, um para frente e um para trás. No caso de hidrogênio, não precisa desenhar. Então, se vocês fizerem assim, sempre vocês não vão errar. Não faça desenho esquisito, né? Vocês pegam, alguns de vocês fazem isso aqui, ó, uns ângulos malucos que não existe, tá? Faz isso não, isso está errado, tá? Então, o H está para trás, não precisa desenhar. Se vocês quiserem olhar essa molécula aqui no espaço, é essa aqui que eu estou desenhando, que eu fiz um modelinho para vocês, tá vendo? Então, esse grupo aqui, ó, o etil, tá vendo? Desse lado, e a metila, é aqui, ó, o etil e a etila. Eles estão no plano que vocês estão vendo aí da transparência. Onde está esse OH? Tá vendo que ele tá com esse sinal cheio aqui? Isso quer dizer que está para frente do plano. Tá vendo que ele está para frente aqui do plano, está vindo em sua direção? E onde está o H? O H está ali atrás. Você não está nem vendo. É a mesma coisa. Então, é isso. Esse desenho aqui quer dizer isso aqui. Tá? É isso que ele quer dizer. Cuidado, se você desenhar 2 para frente, os outros 2 estão para trás. Não tem outro jeito. Ó, que vocês estão vendo aqui. Eu desenhei, fiz um modelo para vocês. O carbono é tetraedral. Tá? Se você desenhou 2 para frente, 2 tem que estar para trás. Tá vendo? Esses 2 estão para frente, os 2 outros têm que estar para trás. Tá? Então, eu pessoalmente não gosto daqui. Vocês não vão conseguir enxergar nada desse jeito. Tá? Então, também não faria isso. Eu gosto desse modelo aqui. 2 no plano, um para frente e para trás. Se tiver hidrogênio, não precisa desenhar. Tá? Fazendo isso, vocês vão se dar bem. Outra coisa importante, cuidado como desenha. A gente acha que, eu só desenhei aqui, é tudo igual. Não, veja. Se você desenhar assim e for S, né, aqui eu já vi que é S, ok? Se você só fizer assim, ó, eu vou desenhar essa molécula, esse aqui, ó, vamos olhar aqui, eu vou colocar, em vez de colocar aqui, eu coloquei para cá. Se você fizer isso, é a mesma molécula, tá vendo? Essa aqui é idêntica a essa. Você pode colocar para cima ou para baixo, que dá a mesma molécula. Aqui, simetria, né? Você tem que colocar na posição certa. Aqui está na posição 2. Aqui também está na posição 2. Então, molécula é igual, idêntica. A mesma coisa aqui. Se você colocar para cima aqui ou para cima aqui, vai dar na mesma. Ele é idêntico aqui. Só que se você fizer isso aqui com a molécula, você fala assim, só tô... Veja, eu não virei a molécula, tá? Eu não virei a molécula aqui. O que eu estou fazendo aqui... Eu inverti o esqueleto da molécula e coloquei para baixo. Você vê que tem o R. Então tome cuidado na hora que você vai desenhar, né? Vê se você não está desenhando o estereoisômero, tá? Cuidado. Ordem de prioridade ainda, né? Como determinar a ordem de prioridade de grupos mais complicados, né? Verificar o número atômico de cada átomo ligado ao estereocentro. O estereocentro é o carbono quiral, tá? Quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Se 2 ou mais substituintes ligados diretamente ao estereocentro têm o mesmo número atômico, percorrer uma cadeia até encontrar o primeiro ponto de diferença, como eu já expliquei. Ligações duplas e triplas são tratadas como se fossem simples e os átomos são duplicados ou triplicados. Então, por exemplo, um grupo assim, veja, aqui está ligado no carbono quiral, tá? Aqui você tem um carbono ligado a um carbono e como se estivesse ligado a um outro carbono. Então, esse grupo aqui é a mesma coisa, tá vendo? Dele tem um C, né? Esse C aqui, ó, esse C aqui, esse H aqui, e esse carbono está ligado num carbono, num outro carbono que está ligado a HR, tá? Então é como se esse grupo aqui fosse isso aqui, ó, tá? Como se fosse isso daqui, vocês sabem que não existe, né? É só para ver como pensa. Esse grupo é como se fosse esse aqui, a gente tem uma dupla, então é CHCOC, tá? Esse grupo, esse C é esse C aqui, esse H é esse H, esse O é esse O, e ele está ligado 2 vezes no O e no C de novo, né? Ele está ligado no O e no C, nele mesmo, né? Esse grupo aqui é tratado como isso, tá? Então, grupos, se tiver que ir comparando, ok? Às vezes isso não é necessário, mas é assim que a gente tem que enxergar esses grupos. O mesmo resuminho aqui que eu mostrei, só que agora com desenho, né? Que é do livro do Klein. Então, esse grupo aqui é como se fosse
esse carbono está ligado a 2 oxigênios e a um H. Tá? Então é assim que você vai contar. Você vai contar o oxigênio 2 vezes, se tiver que comparar. Uma tripla ligação aqui, esse carbono é como se estivesse ligado em 3 carbonos. E esse aqui é como se estivesse ligado em 2 mais um H. Né? Esse aqui, uma dupla, é a mesma coisa que ele tivesse ligado em 3 carbonos, porque tem esses 2 aqui da dupla, mais esse daqui da ponta, esse aqui. E esse da ponta está ligado em, em um carbono, né? E mais 2 hidrogênios. Como que a gente dá um nome? Né? Primeiro, antes de falar se é R ou S, você tem que saber o nome do composto, né? Senão não vai chegar em lugar nenhum. O composto não é só R e S, ele tem um nome. Tem um nome e na frente do nome vem se ele é R ou S e a posição, onde está R e S. Então esse aqui é o 2-butanol. Que 2-butanol eu estou escrevendo? Aqui, ele é um centro quiral. Eu estou escrevendo R ou S? Eu estou escrevendo os dois. Quando você escreve assim, quer dizer que você não está definindo a estereoquímica dele. Ele está sem estereoquímica definida. Ele pode ser tanto R quanto S. Você está falando dos dois ao mesmo tempo, ok? Quando você escreve assim. Então como é que a gente faz? Esse é o 2-butanol. Beleza. Aí nós temos, como tem um centro quiral só, você não precisa falar onde está, né? Tá óbvio que ele está na posição 2 aqui, não tem jeito de a gente errar onde está. Então atribua a configuração absoluta. Como que a gente faz? A gente desenha ele aqui, tudo bem, eu já falei para vocês que é R, que eu coloquei aqui, mas veja, aqui qual é o grupo de prioridade? Esse aqui é prioridade 1, aqui é a prioridade 2, aqui é a prioridade 3. Então, olhe para mim aqui, veja o meu carbono aqui na minha mão, 1, 2, 3 é R, ok? O hidrogênio está para trás, não desenhei. Então você vai colocar entre parênteses quando você estiver escrevendo com computador, tal, com editor de texto, esse R tem que ser em itálico, tá? Lógico, a mão você não vai fazer em itálico, mas ele é sempre em itálico. Então é R entre parênteses, tracinho 2-butanol, o nome do composto, tá? Aí você está se referindo ao enantiômero R dele, um dos enantiômeros, tá? Se você fizer o S, é a mesma coisa, tá? Você vai sair, vai ficar com aqui, o grupo de prioridade 1 aqui, 1, 2, 3, é R, S, desculpe, né? Do jeito que eu fiz, S, 2-butanol, então ele aqui. Veja, essa molécula tem 2 centros quirais, né? Como é que fica ela? Também estou me referindo a todos eles, todos os enantiômeros possíveis, né? Esse aqui é o 3-metil-2-pentanol, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. É um álcool, então, pentanol, tá? Onde está o pentanol? Está na posição 2, tá? 2-pentanol, e na posição 3 tem uma metila, então 3-metil-2-pentanol, ok? Beleza, mas esse aqui ele tem 2 centros quirais. Se tem 2 centros quirais, você tem 2 elevado a N, onde N é o número de centros quirais, né? 2 elevado a N, N igual a 2, então nós temos 4 enantiômeros. Desculpe. 4 estereoisômeros. Se eles são enantiômeros ou não, nós vamos ver já já. Então, beleza. Qual que nós vamos ter? Nós vamos ter o RR, nós vamos ter o SS, nós vamos ter o RS e o SR, tá? O RR e o SS são enantiômeros entre eles. O RS e o SR são enantiômeros entre eles. Aqui é o R e o S são enantiômeros, vocês sabem. Se você, a configuração desse é RR, ele só pode ter como enantiômero o SS, exatamente o inverso dele, ok? Esse aqui não é o enantiômero dele. Se para ele ser o enantiômero, ele teria que ter o contrário. Veja, esse é igual a esse. Então, esse aqui não é enantiômero, tá? Esse aqui, esse e esse não são enantiômeros. Quem é o enantiômero de A é esse aqui, que eu vou colocar a linha, tá bom? Esses dois são os 2 enantiômeros. E esse aqui que eu vou chamar de B, o enantiômero dele é esse aqui, que é exatamente o contrário, tá vendo? Aqui é R, aqui é S, aqui é S, aqui é R. Então, esse aqui, A e a linha são enantiômeros. B e B' são enantiômeros. O que A é de B? Ele é diastereoisômero. A é diastereoisômero de B. A é diastereoisômero de B'. A linha é diastereoisômero de B.
A linha é diáster isômero de belinha, ok? E todos eles são estereoisômeros. Deu para entender? Então é isso aí. Veja, qual a correlação entre os estereoisômeros? É isso que eu quero dizer. Eles são enantiômeros, eles são diasterisômeros, né? Eles são compostos meso, que eu vou falar já já, vocês vão ver já já. Outro jeito de fazer, a gente já falou da projeção célula de cavalo, a gente já falou de zigue-zague, lembra que o zigue-zague é aquela convencional, né? Essa aqui é a zigue-zague, né? Zigue-zague, né? A gente falou já de projeção de Newman, que é bom para rotâmero, e agora projeção de Fischer, né? Como que a gente desenha essas moléculas na projeção de Fischer? É muito usado para açúcar, composto biológico. É um composto simplificado, projeção de Fischer é um modo simplificado de apresentar um átomo de carbono tetraédrico e seus substituintes, tá? As linhas horizontais aqui, tá vendo essas linhas horizontais aqui, né? Elas estão direcionadas para fora do plano, elas estão para frente do plano do papel, tá? E a linha vertical, que são as duas da ponta aqui, só as duas da ponta, elas estão para trás do plano do papel, tá? Então as horizontais estão para frente e as verticais estão para trás. E esse miolão aqui está no plano, tá? Então, quando aqui tem 2 centros quirais, aqui tem 3 centros quirais, aqui tem 4 centros quirais. Então, moléculas com vários centros quirais, projeção de Fischer é bem legal para usar para escrever rapidamente essas moléculas, tá? Só que tem uma regra para escrever, isso que vocês têm que sacar, né? Então, quando eu desenho assim, o que eu estou dizendo é que esse H e o H estão para frente e a metila e a etila estão para baixo do plano, né? Para trás do plano. Ou seja, isso aqui é idêntico a isso aqui, ó, tá? Mais ou menos o que eu te falei para vocês, né? Se vocês desenham duas para frente, as outras duas têm que estar para trás. Acabei de falar antes para vocês. Quando tem 2 centros de quirais, vocês podem escrever, por exemplo, a célula de cavalo. Da célula de cavalo, a gente consegue passar facilmente para a projeção de Newman e para a projeção de Fischer. Como que eu passo para a projeção de Fischer? Você desenha esse grupo da ponta para baixo e outro grupo da ponta para baixo. Aquele não está para baixo, ele está para cima, né? Então você tem que virar o cloro para baixo. Quando você vira o cloro para baixo, né? O cloro fica para cá, para baixo, o H fica para a direita aqui, né? Então, lembra, a projeção de Newman é o que está na ponta, aqui na vertical, ela está para baixo do plano, e o que está na horizontal está para cima do plano. Então, para você colocar na configuração certa para passar de célula de cavalo para Fischer, esses dois grupos da ponta tem que estar para baixo. Esse está certinho, então está vendo o OH que está na ponta, que está para baixo, então está certo, ele está para baixo. CH3, CH2 está para cima, está aqui, e Cl também. E esse aqui você tem que colocar o cloro para baixo, ficar eclipsado aqui com o OH, tá? Quando você faz isso, o cloro fica para baixo, o H fica para a direita e a metila fica para a esquerda, que é a mesma coisa disso aqui, tá? Então são 3 modos de mostrar a mesma molécula. Isso aqui, essa outra molécula, quer dizer, esse grupo aqui está para trás, esse está para trás, esse aqui está para frente, esse aqui está para frente, que é isso aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mais algumas dicas para vocês aqui. Então, você pega uma molécula na projeção de Fischer e você gira, veja, eu girei, eu trouxe esse bromo para cá, eu girei 90 graus. Quando você fez isso, você desenhou o enantiômero dela. Você não pode girar 90 graus. Você girar 90 graus, você desenhou o enantiômero. Por quê? Porque isso aqui estava para frente, a hora que você fez isso, você jogou ele para trás, né? Ok? Foi isso que você fez quando você girou 90 graus, tá? Então, você gira 90 graus, você desenhou o enantiômero dele. Se você rodou 180 no plano do papel, veja, isso aqui tudo no plano do papel, né? Se eu girei 180, né? Vi daqui para cá, eu tenho a mesma molécula. Então, se eu girasse esse bromo até aqui, você teria a mesma molécula, tá? Ok? Ficou claro? Virou 90, você tem o enantiômero, virou 180 a molécula no plano do papel, você tem a mesma molécula.
Outra coisa que você pode fazer, né, é se você número par de mudanças, de trocar grupos, você tem a mesma estruturas idênticas, a mesma coisa que eu falei antes. Número ímpar, você tem o enantiômero, ok? Então, mesma coisa que eu falei antes ali. Então, você troca esse bromo pelo CH3, né? Você tinha S, virou R. Se você troca mais uma vez agora, não pode ser o mesmo grupo, né, gente? Se você tirar o mesmo grupo, você voltou na molécula que estava, né? Fique claro. Então, aqui eu troquei bromo por CH3, tá aqui. Eu tenho um enantiômero. Agora eu vou trocar a metila pelo bromo, grupos diferentes, né, do que o primeiro. Agora, de novo, eu tenho S. Então, trocou uma vez, eu tenho um enantiômero, quer dizer, trocou número ímpar, você tem um enantiômero, trocou número par, você tem a mesma molécula. Essa setinha aqui quer dizer que 2 grupos foram trocados. Como que a gente dá a configuração absoluta na projeção de Fischer? Dá para você pegar a projeção de Fischer, passar na célula de cavalo e dar a configuração absoluta, ou na zigue-zague e dar a configuração absoluta, ou dá para você dar direto na configuração de Fischer. Só tem que seguir a regrinha, né? Então, desenha a projeção de Fischer da molécula, né? Você tem ela, se aplica as regras de prioridade para ordenar os substituintes, né? Então, aqui eu vou ordenar, que é ordem 1, ordem 2, ordem 3, aqui é deutério, tá, gente? Por isso que é ordem 3, e o hidrogênio, que tem o menor número atômico, é ordem 4. Aí o que você tem que fazer, né? Troque 2 grupos de modo que o de menor prioridade fique em cima. Na verdade, lembra que em cima, na ponta, está para trás. Então é isso que você está fazendo, colocando o grupo de maior prioridade para trás. Quer fazer uma vez só? Colocar o grupo de menor prioridade para trás, sem problema, mas você trocou uma vez, você vai ter o enantiômero do que você quer determinar. Não esqueça disso, tá? Então eu podia trocar assim só o H com BR aqui e determinar, mas eu vou ter esse aqui é o S, né? Ok? Se você trocar o H pelo BR, ele vai ser S, tá? Você trocar 2 vezes, então ele trocou H por BR, ok? E aí ele trocou BR por D. Então, quando ele trocou 2 vezes, esse composto aqui é idêntico a esse, tá? Então, que não dá para dar o nome sem tal grupo de menor prioridade para cima, tá? E aí, como é que você fala? Como é que você dá prioridade? É o de maior prioridade, mesma coisa, maior prioridade para o de menor prioridade. É assim, tá? Então, ele está indo no sentido horário, então ele é R. Tá? Direção do grupo 1 para o 4, de maior prioridade para o de menor prioridade. Tá? Então, basicamente, e se tiver mais do que tiver um Newman com vários centros quirais, você faz a mesma coisa 2 vezes, tá? Faz primeiro para esse, exatamente isso, põe um grupo de prioridade menor para trás, nessa ponta aqui. Quando você for fazer isso, você faz a mesma coisa, tá? Põe o grupo de menor prioridade para trás e determina 2 vezes. Esse é o jeito mais rápido. Se você quiser transformar em célula de cavalo para fazer, sinta-se à vontade, o que for mais fácil para vocês. Vocês têm que ser capazes de transformar em qualquer uma das projeções. Zigue-zague para célula de cavalo para Newman para Fischer, Fischer para zigue-zague. Não tem que ser um problema isso para vocês, tá? E qual que vocês vão escolher, como eu já falei, aqui for mais útil para mostrar o que você quer mostrar, tá? Então, depende do que você quer mostrar, você vai usar uma ou outra. Que acontece com moléculas com mais do que um centro estereogênico, né? Uma molécula com N centros estereogênicos pode ter 2 N estereoisômeros, como eu já falei, onde N é o número de centros estereogênicos, centros assimétricos nesse caso, né? Determinação da configuração absoluta de 2 moléculas com 2 centros estereogênicos. Você tem que tratar cada um dos centros estereogênicos separado. Você determina um, depois o outro, tá? Não dá para determinar os 2 ao mesmo tempo. O grupo contendo outro centro estereogênico é considerado como um substituinte. Puramente isso. Um composto que contém mais do que um centro estereogênico, mas é sobreponível à sua imagem especular, é chamado de composto meso. Como que eu sei isso? Por exemplo, você pega essa molécula aqui, que é um ciclohexano, 1,2-dimetilciclohexano, tá? Então você vem aqui e você vai determinar
a configuração desse carbono 1 primeiro aqui. Então, como é que eu faria? Eu pegaria aqui, ó, ele está assim. Então, a prioridade 1 tem que ser desse carbono aqui. Então, deixa eu apagar aqui para não confundir. Borracha. Caneta. Beleza, então, veja, aqui é CH3, está ligado em 3 hidrogênios, aqui está ligado em 2 e em 2, né? Aqui está ligado, na verdade, em 2 carbonos. Aqui está ligado em um só, né? Então, esse aqui é a prioridade maior, aqui o número atômico é maior desse lado aqui. Então, esse é a prioridade 1, esse lado aqui. Aí, esse aqui é a prioridade 2 e esse aqui é a prioridade 3. Então, nós estamos aqui, 1, 2, 3, ele é R. Só estou falando como que a gente sempre lembra para vocês. Determinei esse R, ok, agora eu vou ver esse aqui. Esse aqui, qual de prioridade 1? Esse aqui. Esse é de prioridade 1 dele. Esse aqui de prioridade 2 e esse é de prioridade 3. Eu tenho a molécula assim, 1, 2, 3, esse aqui é o S. Tá? Beleza, então você tem um centro quiral aqui R e um centro quiral aqui S. Ok? Só que essa molécula tem um plano de simetria aqui. Tá vendo que tem um plano? Se você passar um plano aqui, você divide a molécula em duas partes iguais. Essa parte aqui é igual a essa parte aqui. Como ele tem um plano de simetria, e ele tem centro quiral, ele é um composto meso. Esse composto aqui não é quiral porque ele tem um elemento de simetria, um plano, o próprio plano da molécula. Mas ele tem centro quiral, percebe? Se você tiver um único centro quiral, é impossível, ok? Uma molécula com um centro assimétrico significa que é um carbono com 4 grupos diferentes, e isso é assimétrico. Se você tiver mais do que um centro, números pares de centros, toma cuidado de falar sempre número par, tá? Mas geralmente com número par de centros assimétricos, eles podem não ser quirais, porque eles podem ter um plano de simetria. Aí você tem um composto que é dito meso, tá? Então esse composto aqui é um meso, tá? Apesar de você ter 2 centros quirais, ele não tem quiralidade, tá? Ele é aquiral, porque ele tem um plano de simetria. E ele não desvia a luz polarizada, como a gente falou anteriormente, lembra? Todo composto assimétrico desvia a luz polarizada. Então esse aqui, apesar de ter centros quirais, ele tem um plano de simetria, ele é aquiral e não desvia a luz polarizada. Composto meso, que é esse composto, ele tem propriedades físicas, físico-químicas, né, diferentes dos enantiômeros, tá? Então eles podem ser separados. Ele é uma substância diferente. Ele tem propriedades diferentes e pode ser separado dos enantiômeros, do par de enantiômeros, tá? Bem como da mistura racêmica, tá? Então, só lembrando, né? Enantiômero é a imagem especular um do outro, não tem elementos de simetria. O composto meso é um composto com mais de que um centro quiral, que pode ter um plano de simetria, que ele é um diasterisômero dos enantiômeros, né? Ele tem propriedades físicas diferentes e pode ser separado. E a mistura racêmica é uma mistura 1 para 1 dos enantiômeros, 1 para 1 deles, que se comporta como um composto diferente, porque ele tem propriedades físico-químicas geralmente, na maioria das vezes, diferentes do que os enantiômeros. Estereisômeros, que não são enantiômeros, são chamados de asterisômeros, que eu falei já para vocês, né? Então, por exemplo, aqui o ácido tartárico, que é esse composto aqui, ele tem 2 centros quirais. Se ele tem 2 centros quirais, ele pode ter 4 estereisômeros, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós temos o ácido 2R3R tartárico, que é o destrógeno, né? Veja que não tem nada a ver com R ou S, com a configuração absoluta, como eu falei para vocês. Esse aqui é o destrógeno, tá? Que ele é quiral. Ponto de fusão dele é 171, rotação específica, como ele é destrógeno, ele desvia para o sentido horário, desvio da luz polarizada, a rotação específica dele é 11,98 graus, né, de ângulo, que só faltou o grau. Já o levógeno, que está embaixo aqui, tá vendo? Que é
exatamente o enantiômero dele, então se esse é RR, o enantiômero dele é SS, que é o levógeno, mesmo ponto de fusão, porque eles têm a mesma propriedade físico-química, só que eles desviam a luz polarizada de forma contrária. Um desvia para o horário, outro desvia para o anti-horário. E a solubilidade é a mesma, porque as propriedades físico-químicas, como já falei pela sei lá quantas vezes, é a mesma. O composto meso, tá? Veja, ele não tem essa configuração ele não é nada ele não é um enantiômero de nenhum deles. O meso é um diastereisômero do destrógeno, o meso é um diastereisômero do tartárico, tá? Isso aqui eu coloquei a mais, tá? Ele não faz nada aqui, não tem desvio da luz polarizada, tá errado. O que tá aqui, eu copiei do de cima e esqueci de apagar. Ponto de fusão dele é totalmente diferente, veja, porque ele é um outro composto, tá? Ele é um diastereisômero, outro composto. O desvio da luz polarizada dele é zero, porque ele tem um plano de simetria, e a solubilidade dele é diferente do par de enantiômero. Mistura racêmica, que é uma mistura de 50% do destrógeno e 50% do levógeno, né? Ela também tem ponto de fusão diferente, desvia zero, porque se um desvia anti-horário, outro desvia para o horário, eles se anulam, né, e o desvio é zero. E a solubilidade também é diferente. Como que a gente escreve todos eles em duas notações diferentes? Então esse aqui é o ácido 2R3S levo tartárico, né, levógeno. Esse aqui é o destrógeno, né? A gente pode, depois vocês determinam a configuração certinho para eles, para ver como é que é. Tá vendo? Eu estou te mostrando quem é o carbono 2 e 3 aqui, que estão mencionados. Aqui você tem que colocar quais são os carbonos. Tá vendo que está escrito em itálico também. Desculpe. Oh, meu Deus, eu vou falar para você. Eu escrevo as coisas aqui. Esse é o par de enantiômero. Esse aqui é o RS, que é esse aqui, né? É o levógeno. Esse é o levógeno e esse aqui é o par de enantiômeros, né? Esse é o RR, que está aqui primeiro, e esse aqui é o SS, que é o enantiômero dele, o segundo, tá? Então esse é o par de enantiômeros, ok? E esse aqui, esse é o composto meso, que é diferente. Mas eu não falei que tem 4? Não é 2 elevado a N, 2 centros quirais? Então, aqui você tem 2 enantiômeros, você teria entre parênteses, o enantiômero do meso, mas ele tem um plano de simetria, tá? Essa molécula tem um plano de simetria aqui, não dá para ver que você tem que colocar desenhar no rotâmero certo para ver isso, né? Então é como se você tivesse 2 meso, na verdade você não tem 2 meso, porque o meso é a mesma substância, tá? Então você pode ter até 4, 2 elevado a N, significa que ele pode ter até 4. Então, o que você pode ter? Você pode ter 4 diferentes, tá? Você pode ter um par de enantiômero, outro par de enantiômero, esse par de enantiômero é diastereoisômero desse, esse aqui é diastereoisômero desse, quando tem 2 centros, tá? E você pode ter a situação que você tem um par de enantiômeros e um meso. Então, no máximo, é 2 elevado a N, ok? De estereoisômeros. E aqui é outra notação, eu peguei essa notação aqui e coloquei na projeção de Fischer para vocês verem, né? Então, isso aqui é o meso na projeção de Fischer e esse aqui é o par de enantiômeros na projeção de Fischer. Desculpe ter colocado esse negócio aqui, parece que ele desvia aquele levógeno, mas ele não desvia a luz, como está mostrado aqui, tá? Isso é do livro da Bruce. Compostos meso podem ocorrer em moléculas com mais de 2 centros estereogênicos, como eu falei, com um só não é possível, tá? Então aqui a gente tem um plano de simetria aqui, né? Esse aqui é o composto meso, né? Esses dois não têm plano de simetria, se passar aqui, as duas metades não são iguais, né? Não tem plano nenhum, então esse é um composto que é enantiômero desse. Então aqui é o par de enantiômero e esse aqui é o composto meso, que é um só. Você pode colocar os dois para frente, que é o mesmo composto, você só girou ele, tá? Por isso que não existe 2 meso, é um meso só, é a mesma substância. Então o SS e o RR são enantiômeros e o SR é o meso, tá? Como é que a gente escreve aqui? É 1R, 3S, 1,3 de metilciclopentano, é o nome dele. Esse aqui
é um S3S, um 3-dimetilciclopentano, um R3R, um 3-dimetilpentano. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que esse composto tem outro nome também. Veja, esses dois grupos aqui não estão do mesmo lado, então isso aqui é um composto cis. Esse daqui é o cis 1,3-dimetilciclopentano também. Esse é outro nome, tá certo? Tá? É outro nome dele. Você só não está considerando que é o centro quiral dele, mas e o fato que esse é meso, né? Então esse composto meso tem dois nomes que vocês podem dar. Já esse composto aqui, uma metila está de um lado e o outro está anti a ele, então esse composto é trans. Tá? Então isso aqui é um trans 1,3-dimetilciclopentano. Na verdade, você tem dois trans 1,3-dimetilciclopentano. Quando você fala o trans 1,3-dimetilciclopentano, na verdade são dois. Você tem ele e o enantiômero dele. Tá? Então, nesse caso aqui, se você falar cis, tanto faz. Você não vai errar de desenhar. Mas quando você fala trans 1,3-dimetilciclopentanos, que não existe um só, existem dois, você não sabe se é esse ou esse aqui. Então tome cuidado. Quando tiver um ciclo hexano, que tem centro quiral e não é meso, porque você pode desenhar, quando for desenhar a conformação cadeira, você está desenhando o enantiômero dele. Né? Então, se não especificar, beleza, mas se eu der um nome, falei, escreva o trans 1,2-dibromociclo hexano, se eu falar assim, você pode desenhar qualquer um dos dois, mas se eu falar esse aqui, você só pode desenhar esse aqui. Ó. Então, quando vai desenhar, você tem que ver se você desenhou o enantiômero certo. Tá? Então, ciclopentanos aqui e ciclohexanos, ciclobutano também, tá? Podem ter dois nomes possíveis. Né? Veja que eles estão contemplando dois tipos de nomenclatura. Né? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui você tem um plano de simetria aqui, então o RS é o meso, né? É um composto só, e o SR é o mesmo composto, gente. Vocês só giraram ele. Tem um plano de simetria. Então, você tem dois centros quirais, um é o composto meso e um par de enantiômeros, tá? Esse aqui é um R2S, um 2-dibromociclohexano, esse aqui é um R2R, um S2S, esse daqui é o par de enantiômeros, esse é o composto meso. Tem dois nomes, você tem trans 1,2-dibromociclohexanos, que são dois, na verdade, dois enantiômeros, e o meso é o cis. O cis é um composto só, o trans, na verdade, são dois. Tá? Dá para ser 2 e 2? Dá. Se não tiver plano de simetria, você vai ter dois pares de enantiômeros. Tá? E a relação entre eles são diástereoisômeros. Estereoisômeros que não são enantiômeros são diastereoisômeros, como eu já falei. Então, o meso é diastereoisômero desse enantiômero aqui, ele é diastereoisômero desse enantiômero aqui, e vice-versa, obviamente. E o mesmo vale para o de baixo, tá? Está escrito aqui, depois vocês leem. Falei várias vezes. Vamos passar uma parte mais química de como é que eu separo esses compostos se eles têm as mesmas propriedades físico-químicas. Em fármaco, em alguma molécula, você faz um estudo que você está trabalhando com enantiômero puro, você tem que dar um jeito de separar, né? Então, como é que a gente separa? A única técnica que você pode usar para separar é usar algum reagente quiral também. Você tem que achar um reagente quiral que reage com aquele composto quiral. Que aí você forma um composto diastereoisomérico e o diastereoisômero você consegue separar. A técnica assim, geral é essa. Como você faz isso? Quimicamente, através de enzimas, através de cromatografia com colunas quirais e assim vai. Né? Mas você tem que ter um outro par quiral, alguma substância pura quiral, para você separar a mistura racêmica inicial. Vocês vão entender quando eu falar aqui. Então, o processo de separação de enantiômeros de uma mistura racêmica, né, que é a mistura 1 para 1 deles, é chamado de resolução. Eu vou fazer uma resolução da mistura racêmica. Significa que eu vou separar a mistura racêmica nos seus dois enantiômeros. A primeira resolução foi feita pelo Louis Pasteur
do ácido tartárico em 1848. Como é que ele fez? Ele percebeu ao microscópio que os cristais de ácido tartárico tinham formas diferentes. Ele pegou uma pinça e separou. Foi isso que ele fez, tá? Nem sempre você dá sorte isso daí. E não é qualquer um que tem o olhar do Louis Pasteur em 1848 para ver isso, né? Tem que ser gênio. Estratégia, né? Como é que é a estratégia geral? Diferentes propriedades físico-químicas entre os diastereisômeros. Então você tem que transformar a mistura racêmica numa mistura de diastereisômeros. Como é que eu faço isso? Reage com alguma substância enantiomericamente pura. Então vou dar um exemplo aqui. Se tem esse álcool racêmico, que tá aqui, né? Ele tem o destrógeno levógeno, o R mais o S. Então tudo junto, um para um. Você vai reagir com esse ácido enantiomericamente puro. Esse ácido aqui é o S. Então você está reagindo um ácido S com a mistura racêmica, né? E aí o que você vai fazer? Aqui vocês não viram reação ainda, mas quando um ácido carboxílico reage com um álcool, ele forma um éster. O negócio é que o R aqui vai reagir com o S e formar um éster RS. O S aqui vai reagir com o S e vai formar um éster SS. Qual a relação aqui entre R e S? Os álcoois aqui, eles são enantiômeros, uma mistura racêmica. E agora o éster, qual que é a relação? Veja, eu tenho um RS e um SS. Agora, os dois ésteres formados, eles não são mais mistura racêmica. Eles são uma mistura de diastereisômeros. Isso daqui, com essa configuração, ele não pode ser imagem especular desse. Esse aqui, a imagem especular dele é SR. E esse aqui, a imagem especular é RR. Então, esse aqui não é imagem especular do que o outro. Você tem dois ésteres diastereisoméricos que têm propriedades físico-químicas totalmente diferentes. Aí você separa por cromatografia normal, cromatografia em coluna, porque eles têm solubilidades diferentes. Aí você vai ter o éster RS separado do SS. Veja que eu quero separar o álcool, né? Não quero o éster. Então aí você faz uma reação onde você reverte o éster para o álcool correspondente anteriormente. Como é que a gente transforma um éster num álcool? A gente faz uma hidrólise, chama-se hidrólise de éster, uma saponificação em meio básico. Vocês não viram a reação ainda, mas é assim que faz, né? A gente reage o éster, hidrolisa o éster em meio básico, né? Que a gente já separou, aqui em cima eles estão separados, você reage um com a base, reage o outro com a base no mesmo, em balões diferentes, e você recupera esse S, que deve ser cara aqui, que é o reagente que você usou, e você tem os dois álcoois separados, tá? É assim que faz. Aí se não tiver um ácido enantiomericamente puro, você pode usar uma coluna quiral para separar, tá? Que é cara, ok? Ou você pode usar uma enzima que reage só com um, não com o outro, desde que você não destrua o composto, né? Geralmente você não quer destruir um ou outro, você quer separar os dois, tá? Você não quer destruir um e ficar com o outro, você quer os dois separados. Por que é importante compostos enantiomericamente puros? A maioria das moléculas nos seres vivos são quirais, né? Vocês sabem que vários açúcares são quirais, proteínas são quirais, aminoácidos são quirais, né? Quase sempre são isolados na natureza, um único estereoisômero. Na natureza, a natureza escolheu um deles para trabalhar, tá? Metabolismo primário, são encontrados todo tipo de organismos, tem moléculas quirais, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, aminoácidos são quirais. Metabolismo secundário, você tem várias moléculas quirais, né? Que geralmente você tem vários compostos aromáticos tal, que tem menor quiralidade, mas também tem compostos quirais. E tem uma área da química orgânica que chama química de produtos naturais que procura essas moléculas, né? O carbono alfa, né? Lembra do carbono alfa dos aminoácidos? Exceto a glicina, que é um aminoácido que não tem o carbono alfa, é cíclico, né? É um centro quiral. Assim, os aminoácidos podem existir como enantiômeros. Só que na natureza não existe como enantiômero. O aminoácido que tem na gente é o mesmo que tem numa bactéria ou num fungo, é um só, tá? E a forma que existe na natureza é a forma L, que eu vou mostrar aqui para vocês. L é um outro jeito de se referir a
a configuração absoluta que é usada em caso de aminoácidos e em açúcares, né? Então, aqui, o que é o L? Você escreve esse daqui é o jeito de escrever um aminoácido, então você tem aqui o grupo que está ligado. Não, desculpe, o aminoácido está embaixo, isso aqui é um açúcar. Em açúcares, em açúcares e em aminoácidos, vale esse D e L, tá? Então, o que é o D e L? É um jeito bem fácil de escrever a forma do composto. Estou tentando pegar a canetinha aqui, certo? Caneta, isso, pronto. Então, no aminoácido primeiro, esse é o carbono do aminoácido, né? Aminoácido. E aí você escreve, veja, esse grupo amino aqui, ele fica à direita, por isso que ele é D, tá? Então, essa parte aqui é sempre igual para todos os aminoácidos. Sempre você escreve aqui, esse R é o grupo diferente, né? Você tem alanina com CH3, tirosina e assim vai. O que muda esse R aqui, mas afinal é o jeito. E não quer dizer que ele é R ou S, isso é outra coisa. Então é um jeito simples de você escrever aminoácidos. Aminoácidos sempre são assim, eles são D, tá? Desculpe, o D aminoácido é o não natural. O natural é o L, tá? Na natureza. Então na natureza, todo aminoácido é o L e todo açúcar é o D, tá? Então a natureza escolheu o D açúcar e o L aminoácido. Isso não quer dizer que ele é R ou S, tá, gente? Isso é outra coisa, não tem nada a ver. Se a gente for ver, a gente tem que ver para cada aminoácido se ele é R ou S. Mas todo ele vai ter esse jeitão. O açúcar vai ter sempre esse final aqui, desse jeito, né? Ele é sempre D e o aminoácido é sempre L, tá? Não há relação com R e S. Outras consequências de quiralidade, os receptores, por exemplo, o receptor do seu nariz é quiral também. A membrana que tem os receptores com terminações nervosas, né? Então, qual a consequência disso, né? Enantiômeros podem ter a mesma atividade biológica, tanto R quanto S, o enantiômero pode ter a mesma atividade biológica, ela pode ter diferentes graus da mesma atividade ou atividade completamente diferente. Aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem. Essa aqui é a R carvona levógera, essa é S carvona destrógena, né? Você está vendo aqui, desvia para anti-horário e horário, né? Então, são enantiômeros. A única diferença entre esses dois compostos, tem a mesma propriedade físico-química, ponto de ebulição, solubilidade, tudo igual. A única coisa diferente deles é que um desvia a luz polarizada horário e o outro anti-horário, tá? Só que, veja, o receptor do seu nariz é quiral. Então, quando você tem uma interação entre o R com o receptor do seu nariz ou S, na verdade, você tem um diastereisômero. Você não tá, o seu nariz não cheira a mesma substância. Ele está cheirando um diastereisômero, porque ele está formando um par, um complexo diferente com o seu nariz, né? Veja que interessante esse raciocínio, né? Então, a R carvona tem odor de menta e a S carvona tem odor de cominho. Então, você consegue sentir o cheiro dos enantiômeros diferentes aí, né? O seu receptor é quiral. Tem alguns problemas associados com o uso de fármacos quirais na forma racêmica, né? Alguns casos não tem problema, mas em alguns casos você tem que separar, como vocês vão ver aqui, né? Um dos enantiômeros de uma droga pode bloquear o sítio receptor, diminuindo a atividade do outro enantiômero. Isso é uma possibilidade. Um dos enantiômeros pode ter uma atividade biológica completamente diferente, que é mais perigoso ainda. Então aqui um exemplo em que não tem problema. Primeiro, o ibuprofeno, que é o Advil, Motrin, Nuprin, vendido na forma racêmica. Se vocês olharem na bula, você vai ver que é um racemato. Esse aqui é o ibuprofeno, né? A gente tem um centro quiral aqui, ó, tá vendo? Que não está nem definido, porque isso aqui é a mistura racêmica, né? Então o isômero S tem atividade anti-inflamatória e analgésica. E o R não tem ação. Então se não tem ação, não faz mal,
deixa ele lá. Por isso que ibuprofeno é barato, você não precisa separar, tá? Mas você tem um exemplo aqui bem ruim, né? Bem malvado, vamos dizer assim, né? A talidomida. Talidomida, a partir do final da década de 50, foi usado na forma racêmica para aliviar náusea matinal e insônia em mulheres grávidas. Na verdade, esse foi um dos usos dela, né? Ele já foi usado como ansiolítico, sedativo, para náusea matinal, mulheres grávidas, como eu mencionei. Já foi usado como anticarcinogênico e para doenças cutâneas como lepra. Então ele tem vários usos, tá? E ele era usado a partir da década de 50 na forma de racemato. Falei, vamos usar, não tinha muito controle disso nessa época, né? Na verdade foi um exemplo clássico das entidades que trabalham com fármacos de começar a ter um controle mais rigoroso contra a enantiômeros, né? Usar racemato ou substâncias enantiomericamente puras. O resultado desse uso foi que 12 mil crianças nasceram com deformações congênitas, né? Por que isso, né? Primeiro, o que é agente teratogênico? É um agente capaz de causar malformação fetal. Principalmente mulher grávida está o problema do uso da talidomida, né? Então esse aqui é o isômero enantiômero R da talidomida, que está o centro quiral, e esse aqui é o isômero S, tá? O isômero R é o que é usado, tal, e o S é teratogênico, ok? Então eles comercializavam com a mistura racêmica, era metade desse, um causava efeito desejado, o outro causava malformação. Eu não vou colocar, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver uma série de imagens de crianças que nasceram com malformação fetal, tá? Aí você pode pensar, mas é só separar e beleza. Não, não é só separar e beleza, infelizmente. Tem que saber químico um pouquinho, né? Então essa aqui é a forma R, ok? Forma ceto R. A outra substância que tem aqui, ó, outra ligação que tem aqui, é um hidrogênio, tá? Então nós temos um hidrogênio aqui. Esse hidrogênio aqui é o que a gente chama de hidrogênio alfa em química. Eu já falei para vocês de equilíbrio cetenólico. Tenta lembrar ali. Que eu falei, equilíbrio cetenólico é o equilíbrio que transforma, tem a forma ceto equilibrada com a forma enólica, tá? Então, esse equilíbrio aqui existe, tá? Isso que acontece naturalmente. Então, esse H aqui, ele vem para cá. Você forma a forma enólica dele, tá vendo? Essa forma aqui que não é enantiômero. Só que esse enantiômero aqui, quando o próton volta daqui, ou do meio aquoso, ele pode voltar e dar o mesmo enantiômero, o R, ou ele pode ir para cá, ele voltar do outro lado do plano e dar a forma ceto. Em outras palavras, isso aqui, se estiver em meio ácido, pior ainda, porque se você acelera esse equilíbrio acontecer mais rápido. Você não desloca o equilíbrio com ácido ou com base, mas você faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. Então, se você separar e dar só a forma R para a pessoa tomar, você vai formar no organismo dela a forma S, tá? Então, não tem muito jeito. Se tiver que usar esse fármaco, a mulher que usar não pode ficar, né, não pode engravidar. Então, veja que problema, e tem que tomar cuidado quando se faz um fármaco novo, né? Aqui só um exemplo positivo para acabar com algo bom, né? Então, a indacrinona é um exemplo positivo. Então, a indacrinona destrógena é um agente diurético e o efeito colateral é a retenção de ácido úrico, tá? A levoindacrinona reduz o nível de ácido úrico. Olha que beleza. Então, você junta os dois efeitos benéficos do uso do racemato. Então, a indacrinona é vendido com a mistura racêmica, tá? E deve ser um fármaco barato, porque você não tem que separar. É isso aí. Essas duas aulas ficaram mais longas, porque vocês veem que tem um conteúdo muito grande. Leiam um livro, como sempre, façam exercícios para fixar.